Amém. Boa noite, irmãos. Então nós daremos início a esse estudo bíblico com esse tema tão importante para nós, que é relacionado à ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, vai falar a respeito da ceia. E Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é um dos trechos da Bíblia mais usados quando nós falamos a respeito da ceia do Senhor. Então vamos entender o que a nossa confissão de fé diz a respeito da ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor Jesus, ela foi instituída por Ele. Então foi o Senhor Jesus mesmo quem instituiu a ceia. E na mesma noite em que Ele foi traído. Então Jesus, Ele institui a ceia. A ceia, ela foi instituída na noite em que Ele foi traído. Para quê? Para ser observada nas igrejas até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente, para sempre, e ser um testemunho do sacrifício de sua morte, e para confirmar os crentes na fé e em todos os benefícios dela decorrentes, para promover a nutrição espiritual e o crescimento deles em Cristo, para encorajar maior engajamento deles em todos os seus deveres para com Cristo, e para ser um elo e um penhor da comunhão com Ele e uns com os outros. Então, quando nós falamos da ceia do Senhor, nós falamos que ela é o quê? Ela vem para nos lembrar do quê? Do testemunho a respeito do que Cristo fez por nós, e também para confirmar aqueles que realmente são crentes na fé, porque quem participa da ceia, nós vamos ver, são cristãos verdadeiros, e todos os seus benefícios. Nós, quando nos participamos da ceia, nós temos benefícios decorrentes da ceia, como a nossa nutrição espiritual e o nosso crescimento espiritual por meio dele, e o encorajamento nosso para quê? Para com os deveres que nós temos em Cristo, como um elo de penhor da comunhão com Ele e uns com os outros, entre nós. Então nós vamos ver ao longo desse estudo muito a respeito do que essa primeira parte da nossa confissão diz. Então vamos lá. Nossa confissão, ela continua dizendo o quê? Que nesta ordenança, Cristo, Ele não é oferecido ao Pai, e nem qualquer sacrifício real é feito para a remissão dos pecados, perdão dos pecados dos vivos ou dos mortos. A ceia é apenas um memorial do sacrifício único de Cristo, que Cristo fez de si mesmo sobre a cruz, e de uma vez por todas. É também uma oferta espiritual de todo o louvor que é possível oferecer a Deus em reconhecimento ao sacrifício feito por Cristo, como diz em Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então o que acontece? Vou trocar.
Irmãos, então o que acontece nessa ordenança? Nessa ordenança, quando nós participamos da ceia do Senhor, no momento da ceia, nós não estamos oferecendo Cristo como sacrifício, e nem estamos recebendo perdão do pecado ao participarmos da ceia. A ceia, ela é apenas um memorial do sacrifício único que Cristo fez de si mesmo por nós na cruz, como uma oferta espiritual por nós, e nós então rendemos todo louvor a Ele por aquilo que Ele fez por nós. Então, nessa ordenança, diferente de que alguns ensinamentos são feitos, nessa ordenança não é feito nenhum sacrifício. Nós não estamos sacrificando novamente Cristo no momento da ceia, mas no momento da ceia é um memorial daquilo que Cristo fez por nós, como uma oferta única, uma vez por todas. E nós então, diante desse memorial, nós lembramos e louvamos a Deus por tudo que Cristo Ele fez por nós. No ensino da Igreja Católica Romana a respeito da ceia, a Igreja Católica Romana, eles acreditam na transubstanciação da ceia. O que significa transubstanciação? Quando é dito na Bíblia que o pão, Jesus diz, isto é o meu corpo, os católicos declaram que a partir do momento que o pão e o suco são consagrados pelo padre, eles deixam de ser pão e suco e acontece uma transformação dos elementos no corpo e no sangue de Cristo, literalmente. Então, para a Igreja Católica Romana, quando eles apresentam, o padre apresenta lá o pão e o vinho, naquele momento, de acordo com o pensamento deles, o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho e passam a ser verdadeiramente, de forma literal, o corpo e o sangue de Cristo. Então, para os católicos, a missa, ela não é simplesmente uma reunião, como no nosso culto de ceia. Para eles, todas as vezes que a missa ocorre, Jesus está novamente sendo oferecido como sacrifícios pelo pecado. Uma vez que o pão e o vinho, de acordo com o entendimento católico, se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo, toda a missa está acontecendo então um novo sacrifício feito por Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que Jesus fez um único sacrifício por nós há 2000 anos atrás na cruz. Quando é apresentado o pão e o vinho não deixa de ser pão e vinho, né? Continua sendo pão e vinho, mas para os católicos não. Eles dizem que se transforma de forma literal no próprio Jesus Cristo. Então olha o que acontece, de acordo com os dogmas do catolicismo romano. O propósito do sacrifício é o mesmo, tanto no sacrifício da missa, como no sacrifício da cruz. Primariamente a glorificação de Deus, secundariamente a expiação, a ação de graças e o apelo. Então eles afirmam que no momento da missa, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu quando Jesus foi para a cruz. A mesma coisa que acontece na missa é a mesma coisa que aconteceu com Jesus crucificado na cruz. Eles dizem o quê? Que até acontece, no momento da celebração da ceia, o perdão dos pecados para aqueles que comungam a hóstia. Eles também ensinam que, como um sacrifício propiciatório, o sacrifício da missa, chama de sacrifício da missa, porque Jesus está sendo crucificado novamente, uma vez que ele se torna, o pão se torna ele, efetua a remissão de pecados. Então eles entendem que a missa perdoa pecados e a punição pelos pecados. A Eucaristia, que é a ceia, pode ser oferecida, como o Concílio de Trento asseverou, não meramente pelos vivos, mas também para as pobres almas do purgatório. Então eles afirmam que no momento da missa
está sendo feito novamente o sacrifício de Jesus na cruz. Novamente, ao ser oferecida a Eucaristia, a ceia, eles estão dizendo que ali é feito o perdão dos pecados, e eles também falam que serve para o perdão daqueles que foram mortos. Olha aonde vai a imaginação do homem. Um pão e um vinho, com a imaginação idólatra do homem, pode se transformar em algo tão errado e diferente de tudo que a Bíblia ensina. Novamente, um sacrifício na cruz, novamente, perdão de pecados pelo pão e pelo vinho, e também por aqueles que morreram. No catolicismo romano, crê que a Eucaristia, a ceia, salva os mortos. Olha os absurdos que vão acontecendo por causa da interpretação errada das Escrituras. Eles dizem assim: é o pão de vida eterna e o vinho transubstanciado no sangue de Jesus que vamos colocar em nosso coração para implorarmos a misericórdia pelos nossos queridos e saudosos mortos. A lembrança dos mortos unida à Santa Eucaristia é tão bela e consoladora. Não é só pelo sacrifício do corpo e do sangue de Cristo que se pode aliviar as almas do purgatório. A Sagrada Eucaristia, como sacramento, pode ser o grande alívio para os defuntos, principalmente quando os fiéis vivos se unem para aplicar o fruto de uma comunhão geral. É uma prática autorizada pela Igreja. E isso é o catolicismo romano, eles ensinam. Eles ensinam que a ceia do Senhor, ela serve como um tipo de misericórdia para as pessoas que foram mortas serem salvas. Então, olha os absurdos. A Bíblia diz que quando a pessoa ela morre, ela imediatamente inicia um julgamento. Ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno. Mas aqui eles dizem que não, que os mortos vão para um outro lugar, o purgatório. E quando a igreja se une para participar da ceia, o momento da ceia é o momento que pode produzir o que? Misericórdia em Deus para livrar os mortos da condenação eterna. Tudo isso por causa de um pão e de um vinho mal interpretado nas Escrituras. Então vamos entender mais a respeito da ceia do Senhor. Então, no cumprimento desta ordenança, o Senhor Jesus determinou que os seus ministros orem e abençoem os elementos, o pão e vinho, separando-os do seu uso comum para o uso sagrado. Os ministros devem tomar o pão devem tomar e partir o pão, tomar o cálice e, participando eles mesmos desses elementos, dá-los também ambos aos demais comungantes, como diz em 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, na ceia nós fazemos o quê? Nós oramos e abençoamos os elementos, o pão e vinho. Nós damos graça por aquilo que Cristo fez por nós. A nossa confissão de fé também, ela nos ensina que negar o cálice ao povo, adorar os elementos, levantar ou carregá-los perante o público para adoração e guardar os elementos para qualquer outra finalidade, supostamente religiosa, tudo isso contradiz a natureza desta ordenança, bem como a intenção de Cristo ao instituí-la. O que acontece? Por que negar o cálice ao povo? Porque na Igreja Católica Romana, quando houve o rompimento, dos protestantes com o catolicismo romano, uma das coisas que eles falaram que estava errado no catolicismo romano é negar o cálice ao povo. Nós muitos que viemos do catolicismo romano, nós sabemos que não é dado o vinho para nós, o suco, é somente dado o pão, somente a hóstia é dada. E eles falam o quê? Que isso é errado, negar o cálice ao povo, porque a ceia ela é celebrada com o pão e com o vinho. Adorar também os elementos. Por quê? Porque no catolicismo romano, eles
adoram o pão e o vinho. Há uma superstição tão grande relacionada ao pão e ao vinho, que eles se ajoelham diante do pão e do vinho. Eles adoram o pão e um vinho. A Bíblia diz que somente Deus pode receber adoração. Ao Senhor adorarás e somente a Ele darás culto. Nós não damos culto a um pão e a um vinho. Nós não nos ajoelhamos diante de um pão e nem de um vinho. Mas o que eles faziam? Eles adoravam a ceia do Senhor, como se fosse um Deus. Levantar ou carregá-los perante o público para adoração. Você vê que as procissões até hoje do catolicismo romano, eles levam ali o pão e o vinho. Eles carregam aquele pão e aquele vinho em procissão. Para o quê? Para as pessoas ficarem adorando. Então eles passam com o pão, com o cálice, com a parte lá das hóstias, e as pessoas elas vão seguindo aquele pão, aquele vinho, e vão adorando, louvando aquele pão e o vinho. E também nós não devemos guardar os elementos para qualquer outra finalidade supostamente religiosa. Então, o pão e o vinho, ele deve ser celebrado no momento em que a igreja se reúne para cultuar a Deus. Então, a ceia faz parte de elementos do culto público. Então, terminou o culto, não adianta nós pegarmos a ceia do Senhor e levarmos para outras pessoas. Por quê? Porque isso não tem um significado na Bíblia a respeito disso. Nós não vemos ninguém fazendo isso. Nós vemos somente durante o culto a celebração da ceia do Senhor. Então, aquela história, né, de pegar a ceia, o irmão não está trabalhando, o irmão não pôde vir, e pega a ceia e leva lá para aquele irmão e tudo mais, isso nós não encontramos na Bíblia. Isso é apenas criação da mente humana, como se existisse algo mágico por trás de um pão e de um vinho. Então contradiz, qualquer outra finalidade que nós usarmos a ceia do Senhor, contradiz. Para você ver os absurdos que chegam, existem igrejas evangélicas que quando termina a ceia do Senhor, aquilo que sobra é enterrado, é sepultado. Eles sepultam o pão e o vinho, enterram. Algumas igrejas, existem um cemitério para colocar o pão e enterrar o vinho que sobrou da ceia do Senhor. Olha os absurdos que nós vamos ver chegar quando nós tiramos os olhos das Escrituras. A imaginação do homem, a idolatria do homem, ela se sobressai muito rápido. É por isso que nós temos que ter como base da nossa fé somente a Bíblia. Se nós tirarmos os nossos olhos da Bíblia, nós começamos a adorar um pão, um vinho, tratarmos o pão e o vinho como se fosse o próprio Cristo, achar que o pão e o vinho perdoa pecados, e o que sobrar do pão e do vinho nós devemos sepultar, porque é o corpo e o sangue de Jesus Cristo de forma literal. Então, em algumas igrejas acontecem isso. Eles usam para outras finalidades. E tudo isso contradiz a natureza desta ordem, bem como a intenção de Cristo ao instituí-la. Jesus ele institui em Mateus 26, ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Eles estavam o quê? Fazendo um momento de comunhão. Eles estavam em comunhão, comiam normal, se alimentavam. E Jesus então toma um pão no meio dessa refeição. E ele abençoa esse pão e parte. E deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice. E tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então a ceia do Senhor, ela simboliza aquilo que Cristo fez por nós. Nós costumamos chamar que a ceia, ela é a pregação do Evangelho aos olhos. Quando nós pregamos a Bíblia, nós estamos pregando o Evangelho aos ouvidos. Quando nós tratamos a respeito da ceia, a ceia, ela, o que é? A pregação do Evangelho
aos nossos olhos. Então nós fazemos isso de que forma? De uma forma simbólica a respeito da obra que Cristo fez por nós na cruz. Então os elementos exteriores dessa ordenança, devidamente consagrados para os usos que Cristo ordenou, possuem uma correlação com Cristo crucificado. De fato, embora os termos sejam apenas usados figuradamente, às vezes eles são chamados pelo nome das coisas que representam, isto é, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Se bem que em substância e natureza continuam sendo apenas pão e vinho como antes. 1 Coríntios 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, embora o pão e o vinho sejam chamados de forma figurada de corpo e sangue de Jesus, que é o que eles representam, em substância e natureza, continua sendo apenas um pão e um vinho como antes. Então, apesar do pão e do vinho, ele ser relacionado a Cristo, quando nós falamos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, nós estamos falando sobre a obra de Cristo por nós. Aqui representa o corpo, o pão, o corpo de Cristo morto na cruz pelos nossos pecados. O vinho, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. Apesar de nós chamarmos de corpo e sangue de Cristo, isto não se transforma em corpo e sangue de Cristo. Continua sendo um pão e um vinho, certo? Então, em substância e em natureza, continua sendo pão e vinho como antes. A doutrina que ensina uma mudança de substância no pão e no vinho, que supostamente se transformam na substância do corpo e do sangue de Cristo, pela consagração por um sacerdote, ou por qualquer outro modo, comumente chamado da doutrina de transubstanciação, que é a doutrina do catolicismo romano, não somente é repugnante à Escritura, mas também ao senso comum e à razão. Ela subverte a natureza desta ordenância, tendo sido e é a causa de muitas superstições e de grosseiras idolatrias. Então, essa ideia da mudança de substância ensinada pelo catolicismo romano, que o pão se transforma literalmente em corpo e o vinho em sangue de Jesus, é totalmente contrário ao nosso senso comum e à nossa razão. O pão não é Jesus, o vinho não é Jesus. As pessoas igual lá na Igreja Católica que afirma ser Jesus, contraria o bom senso e a razão humana. Nós estamos vendo que isso não é Jesus. Isso é um pão, isso é um vinho, que é feito o quê? Em memória do que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás. E o que acontece? Por causa desse pensamento, acontece muitas superstições e muita idolatria. Por que eles adoram e se ajoelham diante do pão e do vinho? Porque na cabeça deles aquilo é Jesus, de forma literal. Então as pessoas adoram o pão e o vinho. As pessoas oram para o pão e o vinho. As pessoas acham que se elas comerem o pão, no caso lá no catolicismo romano que é dado só o pão, se elas comerem o pão, elas receberão o perdão do pecado pelo fato de comerem um pão. Olha o absurdo que acaba chegando. Nós sabemos que quem perdoa os nossos pecados não é um pão. Quem perdoa os nossos pecados é Cristo. E Ele perdoou os nossos pecados no sacrifício que Ele fez há 2000 anos atrás, uma vez por todas. Mas olha como que a mente do homem é tão idólatra. Chega ao ponto de, em uma celebração, que Jesus apenas sentou com os discípulos para relembrar o que Ele fez,
aquela celebração, aquele momento, aquele pão e o vinho acabam se tornando um Deus. Olha aqui que eu peguei um texto num site católico que diz assim: a Igreja Católica deixa os fiéis livres para comungar mastigando ou não. Então, quando eles recebem a hóstia, eles costumam colocar, né, no céu da boca e deixar a hóstia desmanchar. Mas eles deixam livres para mastigar ou não. Se alguém quiser mastigar, pode mastigar. Mas olha o que ele vai falar. Mas e se partículas da hóstia ficarem presas entre os dentes? Eu prefiro que se dissolva lentamente para não correr o risco. Porque se ficar presa nos dentes o pedaço da hóstia, e depois eu for escovar os dentes, a pessoa vai cuspir o santo corpo de Cristo. Como um ato de reverência pessoal, eu prefiro não mastigar. 1 Coríntios 11, 24, fazer isto em memória de mim, como uma memória do que ele fez por nós. Olha o absurdo que chega. Ele fala assim, nesse ensinamento católico, o teólogo, ele diz assim, olha, não é nos falado se podemos ou não mastigar, mas eu acho melhor não mastigar. Porque se você mastigar o pão, e o pão ficar preso na tua boca, e depois você for escovar o dente, e você cuspir aquele pedaço de pão que ficou na tua boca, você está cuspindo o corpo de Jesus. Olha os absurdos que chegam. Irmão, é um pão, é um vinho. Não se transforma literalmente em corpo de Jesus. De fato e em verdade, os que recebem exteriormente os elementos desta ordenança, desde que comungando dignamente, pela fé, não de maneira carnal ou corporal, mas espiritual, recebem a Cristo crucificado e dele se alimentam, bem como todos os seus benefícios de sua morte. Para os que creem, o corpo e o sangue de Jesus estão presentes na ordenança, não de maneira corporal ou carnal, mas de modo espiritual, tanto quanto estão presentes os elementos visíveis. 1 Coríntios 10, 16. Portanto, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos sendo alimentados de forma espiritual por Cristo e recebendo neste momento todos os benefícios de sua morte por nós. Olha a importância de nós participarmos da ceia do Senhor. É o momento em que nós então nos alimentamos e recebemos os benefícios. Mas nós nos alimentamos de que forma? De forma espiritual e não de maneira corporal ou carnal. Apesar dos elementos serem visíveis, nós somos alimentados de maneira espiritual. Então a ceia do Senhor, apesar de serem elementos visíveis, um pão e um vinho, Jesus, ele não está presente nesses elementos de forma carnal, mas ele está presente em nosso meio de maneira espiritual. Jesus voltará de maneira carnal, de maneira física, na sua segunda volta. No momento, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quem está conosco hoje é o Espírito Santo. Então, Jesus, quando nós participamos, ele está presente de forma espiritual e nos alimentando de forma espiritual por meio do momento em que nós participamos da ceia do Senhor. Somos beneficiados com todas as bênçãos a qual é proposta durante a ceia. As pessoas ignorantes e ímpias, vista não estarem apropriadamente adequadas para desfrutar da comunhão com Cristo, são, portanto, indignas da mesa do Senhor e não podem tomar parte nestes santos mistérios,
nem a eles serem admitidos sem que cometam um grande pecado contra Cristo. Qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si, como diz em 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, quem não deve comer e participar da ceia? Pessoas ignorantes e ímpias. O que são ignorantes? Pessoas que não sabem o que estão fazendo. Pessoas que não entendem o que estão fazendo. Participam da ceia sem saber o que aquilo significa. Isso acontece em muitas igrejas. Se você perguntar para as pessoas o que significa a ceia do Senhor, muitas não saberão responder. São ignorantes, nem sabem o que aquilo significa. Então elas não podem participar, porque ela não entende o que é. E também os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem na prática do pecado, que não receberam um novo coração. São pessoas que não devem participar da ceia do Senhor. Então, quem pode tomar a ceia do Senhor? Somente cristãos devem participar da ceia do Senhor. Aqueles que já são batizados. Não porque o batismo possui algo mágico, mas porque o batismo ele marca o início da vida cristã. Primeira coisa que nós fazemos ao realmente nascermos de novo é passarmos pelo batismo. Então o batismo ele marca o início da nossa vida cristã. Então aqueles que podem participar da ceia são aqueles que são batizados. Aqueles que podem então testificar também de sua verdadeira conversão, fé e arrependimento, e que estão em comunhão com a igreja. Então, para participar da ceia, quais são os requisitos? Primeiramente, ser batizado. Segundo, aqueles que verdadeiramente se converteram, que a sua fé está em Cristo e que se arrependeram dos pecados. E terceiro, que estão em comunhão com a igreja local. A ceia é o momento de ser fortalecido por Cristo, de se lembrar dele. Se você é de fato um cristão, é bem-vindo à mesa do Senhor. Agora, se você é alguém que mesmo batizado, vive na prática do pecado e não está nem aí para isso, se para você tanto faz cometer um pecado hoje e depois outro, e essas coisas não têm peso sobre o seu coração, você deve se afastar da ceia, pois você pode não ser um cristão. Então, quem não deve participar da ceia? Quem vive na prática do pecado, mesmo batizado, mas continua vivendo na prática do pecado e não se arrepende dele. Deve ser afastado da ceia do Senhor e não participar da ceia. Os cristãos que estão passando por algum período de desânimo podem tomar a ceia do Senhor? Então, um erro que deve ser também evitado é que a ceia do Senhor deve ser empregada apenas para que pessoas que possuem a plena segurança da salvação ou que vivem vidas exemplares de santidade pessoal e vitória total sobre o pecado. Então, nós percebemos que, de um lado, aqueles que vivem na prática do pecado e não se arrependem, esses devem ser excluídos, tirados e não participarem da ceia do Senhor. Mas de um outro lado, acontece aqueles que estão fracos, desanimados, fracos na fé. E o erro que deve ser evitado é que essas pessoas que muitas vezes elas não sabem ou talvez não tenham a segurança da salvação, elas chegam na igreja, ela é cristã, ela foi batizada, mas ela tem dúvida da sua salvação. Ou então, ela observa a sua vida e fala e pensa: eu não sou perfeito em santidade. Ou eu não sou, não tenho a vitória total sobre os pecados. E por causa disso, muitas vezes ela não participa da ceia do Senhor. E está errado. Nós temos que evitar os dois extremos. Aqueles que realmente não devem
participar, porque são ímpios, foram batizados, mas vivem como ímpios nesse mundo, devemos diferenciar esses daqueles que estão fracos na fé, daqueles que muitas vezes estão passando por momentos de luta, muitas vezes por momentos de, que aqui, como diz aqui, que ela não tem tanta certeza da sua salvação, ou que ela tem lutado com algum pecado pessoal, que ela tem enfrentado, ela não tem conseguido vencer de repente algum pecado. Então ela é uma cristã, ela é uma pessoa que crê em Jesus, é uma pessoa que se arrepende, mas que muitas vezes ela está passando por algumas lutas. Então, devido a isso, o que acontece? Por humildade, alguns cristãos se sentem não merecedores de participar da ceia. Talvez pense, Danilo, eu errei nesse lugar, eu pequei uma vez, ou eu não tenho certeza da minha salvação, ou eu estou lutando contra um pecado e está difícil de vencer. E por humildade, alguns cristãos não se sentem merecedores de participar da ceia. Então os teólogos puritanos da Assembleia de Westminster, eles mostraram uma posição claramente diferente. Eles insistiram em que as promessas são feitas e este sacramento é ordenado para o alívio dos cristãos fracos e que estão em dúvida. Tal cristão deve lamentar a sua incredulidade e se esforçar por ter suas dúvidas dissipadas, e assim fazendo, pode e deve chegar-se à ceia do Senhor para ficar mais fortalecido. Então, é diferente nós tropeçarmos de nós vivermos no pecado. É diferente eu não crer em Jesus, estar na igreja, mas eu não creio, não vivo, de eu ter dúvidas em alguns momentos no meu coração, com relação à minha salvação, com relação a algumas coisas. E a ceia é o momento do quê? De nós fortalecermos. É o momento de trazer alívio para os cristãos que estão fracos naquele momento de fé. Não estou falando de pessoas desviadas, de pessoas que estão vivendo na prática do pecado, mas pessoas que estão fracas e em dúvida naquele momento. Então os puritanos, eles diziam que as pessoas deveriam se lamentar por isso, se esforçar por ter essas dúvidas dissipadas e assim se achegarem fortalecidos a tomarem a ceia do Senhor para serem fortalecidos na fé. Então a ceia é o momento de nós fortalecermos a nossa fé, é o momento de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Então, nesses momentos em que temos essas lutas, não nos impede de participarmos da ceia do Senhor. Aqui nós vemos uma imagem de Calvino se recusando a dar a ceia do Senhor aos libertinos, que eram conhecidos como violentos e imorais, eram assim impedidos de participarem da ceia. Calvino dizia: vocês podem esmagar as minhas mãos, podem cortar fora os meus braços, podem tirar a minha vida, meu sangue é de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e a desonrar a mesa do meu Deus. Então Calvino, ele impedia quem? Os libertinos, porque eles eram conhecidos como violentos e imorais. E assim eles eram impedidos de participarem da ceia pelos puritanos, por Calvino naquela época. Então nós observamos o quê? Que o impedimento era um estilo de vida que eles viviam. Pessoas violentas e imorais. Então pessoas que eram conhecidas por sua imoralidade e por sua violência. Eles chegavam à igreja e queriam participar da ceia. Calvino falou: não, vocês não vão tocar nisso que é sagrado. Vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender. Vocês observam que é diferente viver de forma violenta e imoral, de nós termos lutas em algumas áreas da nossa vida, alguns desânimos, alguns momentos de dificuldade. Então era um estilo de vida em que certos homens viviam, que eram então impedidos de participar da ceia do Senhor para não desonrar a celebração. Então a ceia do Senhor, além de ser um meio de graça,
é também um meio de disciplina. Ela nos exorta a examinarmos a nós mesmos, a confessarmos os nossos pecados, a nos reconciliarmos com os nossos irmãos e a nos arrependermos dos nossos erros. Como diz em 1 Coríntios 11. Por isso, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a ceia do Senhor, além de ser um meio da graça, o meio de sermos fortalecidos, o meio de sermos beneficiados pela morte de Cristo, também é um meio de disciplina. Porque antes de participarmos da ceia, nós devemos nos examinar. E o examinar significa o quê? Confessar nossos pecados. Somos disciplinados. Vamos confessar os nossos pecados a Deus. Vamos nos reconciliar com os irmãos. E vamos nos arrepender dos nossos erros. Em João diz assim, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante ao que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Com relação a esse texto, a Bíblia de Estudo Genebra explica. Ele usou essa ilustração de comer a sua carne e beber o seu sangue para ilustrar a qualidade da intimidade que há entre a união entre Cristo e o cristão. Essa união espiritual pela qual Cristo concede sustento e uma nova vida ao cristão é representada posteriormente na união da videira e seus ramos. Algumas vezes é chamada da união mística, pois em sua natureza transcende a nossa compreensão e envolve uma identificação que ultrapassa a união entre marido e esposa. Dessa união procedem todos os benefícios da salvação que estão expressos na fórmula em Cristo. A referência à ceia do Senhor é apenas indireta, e essa passagem é mais bem compreendida como apontando para uma realidade espiritual do significado da ceia do Senhor. Uma união com Cristo e o recebimento de todos os benefícios da salvação por meio dele. Então, quando Cristo ele fala, dos benefícios de alguém se alimentar dele, comer do corpo dele e beber do seu sangue, ali ele está falando a respeito da união em que há entre o cristão e ele. Então é tratado a respeito disso, que todo verdadeiro cristão ele é unido a Cristo, e ele se alimenta por meio de Cristo, e ele está ligado em Cristo. Mas de uma forma indireta, faz uma referência ao Senhor, uma referência à ceia do Senhor. E isso traz o quê? Uma realidade espiritual do que significa a ceia. Quando nós estamos partilhando a ceia, e participando da ceia, significa que nós estamos unidos com Cristo,
ao participarmos da ceia e recebendo todos os benefícios da salvação por meio dele. Então, de uma forma indireta, quando participamos da ceia, está aquilo mostrando o que para nós? Que nós estamos unidos em Cristo e recebendo os benefícios da morte de Cristo por nós, que é a salvação. Olha para nós vermos como é tão importante nós participarmos da ceia do Senhor. Ela mostra o que? De uma forma indireta, uma união espiritual que há entre nós e Cristo, entre todos os irmãos e Cristo, e todos os benefícios decorrentes por meio da salvação. Na ceia, mostra que nós passamos a ter todos esses benefícios em nossa vida. A ceia, então, ela representa isso também a nós. Além de nós estarmos unidos a Ele, unidos uns com os outros na igreja, tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, no momento da celebração da ceia, mostra que nós somos realmente participantes da salvação que há em Cristo. Então, para terminarmos, vou ler novamente o ponto 1 da nossa confissão de fé, que diz assim: a ceia do Senhor Jesus foi instituída por Ele, na noite em que foi traído, para ser observada nas igrejas até o fim do mundo, a fim de nós nos lembrarmos perpetuamente e ser um testemunho do sacrifício de sua morte, daquilo que Cristo fez por nós, para confirmar aqueles que são crentes verdadeiros e todos os benefícios que nós temos decorrentes da participação na ceia, para promover uma nutrição espiritual. Nós somos então fortalecidos espiritualmente no momento da ceia, e o crescimento que nós recebemos em Cristo ao celebrarmos a ceia, para nos encorajar ao maior engajamento deles em todos os seus deveres para com Cristo. Então nós somos encorajados a permanecermos firmes em Cristo no momento da celebração da ceia, e para ser um elo e um penhor da nossa comunhão com Cristo e com todos os outros irmãos. Então a ceia do Senhor, ela pode ser resumida nesse texto. Ela foi instituída por Cristo na noite em que foi traído. Ela deve ser observada nas igrejas até o fim do mundo. Nós devemos o quê? A fim de lembrar o que Cristo Ele fez por nós e testemunhar diante de todos o que Cristo Ele fez por nós. Então nós lembramos e testemunhamos o evangelho pregado a todas as pessoas. E para confirmar aqueles que são crentes na fé, os verdadeiros cristãos, e em todos os benefícios, tudo aquilo que nós somos beneficiados ao participarmos da ceia do Senhor. Somos nutridos espiritualmente e crescemos espiritualmente no momento em que nós participamos da ceia. E por que isso acontece? Porque a celebração da ceia, ela envolve arrependimento e fé. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós fazemos análise pelos nossos pecados, nós estamos o quê? Crescendo espiritualmente, porque nós estamos sendo poldados, nós fazemos uma análise da nossa vida, nós somos nutridos espiritualmente, uma vez que nós estamos nos alimentando espiritualmente do que Cristo fez por nós. Estamos sendo encorajados uns aos outros a permanecermos firmes na obra de Cristo, na cruz de Cristo, e mantemos os nossos deveres para com Cristo, aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Mantemos um elo de comunhão com Cristo e também uns com os outros. Então, isto é o que significa a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é esse memorial que nós fazemos para nos lembrar da obra de Cristo por nós. Então, quando nós pegamos o pão
e o vinho, nós estamos novamente nos lembrando da obra que Cristo fez em nossa vida. Que na cruz, Ele entregou o seu corpo para morrer pelos nossos pecados e derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Quando assim então nós participamos da ceia, nós cremos então que Cristo morreu por nós. E por meio dele nós então somos novamente encorajados, novamente alimentados espiritualmente, novamente nós nos lembramos e nos recordamos dos nossos deveres, novamente nós unidos com os irmãos, celebramos juntos em um elo de comunhão e amor uns pelos outros, ligados todos no mesmo pão que é Cristo. Então vai mostrar tudo isso para nós a ceia do Senhor. Então ela significa todas estas coisas.